E a mensagem é tempo de renovar os votos com o Senhor. Amém? É tempo de renovar os votos com o Senhor. Tá aí? Então, Gênesis 35, 1 diz: Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa, vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, e ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Pai de amor, te peço agora, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua palavra, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu espírito, eu te peço. E já oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Jacó, nesse momento aqui de Gênesis, está numa situação delicada. No capítulo anterior, houve um incidente, se a gente pode assim dizer. Falei sobre violência no início, e foi justamente o incidente de violência que acometeu ali, que houve, né? Uma questão com Diná, única filha de Jacó, e seus dois irmãos Simeão e Levi, eles acabaram atacando o pessoal lá de Siquém, na verdade o rei Hamor e o seu filho Siquém, que havia se enamorado de Diná, que havia feito ele, né, o Siquém. Ele tinha então enamorado a Diná, mas ele tinha tido relação com a Diná, relação sexual antes de terem se casado, e isso houve toda uma comoção na família, mas fizeram um acordo: olha, vai ficar tudo bem, o Siquém está amando a Diná, e a Diná está amando Siquém, e combinaram. Mas os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, se insurgiram contra os homens de Siquém, contra o rei Hamor e o príncipe Siquém, e os mataram. Porque eles queriam vingá-los do que haviam feito com a sua irmã Diná. Então, isso não ficou bem para Jacó. Jacó os repreendeu e disse: olha, o que vocês fizeram, não deveriam ter feito isso. Foi um ato de violência que isso vai causar uma violência contra nós. Agora, os cananeus, os ferezeus, as pessoas dessa terra aqui vão saber disso e vão se voltar contra nós. E nós estamos em um pequeno clã, em um pequeno número. E
então Jacó fica muito preocupado com isso. E no capítulo 35, que é esse que a gente está lendo agora, Deus fala com Jacó. Então, o que eu quero colocar aqui é que, infelizmente, sempre haverão aqueles que não vão compreender as coisas, que não querem paz ou não têm paz nos seus corações e vão incitar a violência. E a gente viu aqui no capítulo anterior, dois filhos de Jacó, dos 12, dentre os 12, se rebelam, traem o acordo que Jacó tinha feito com a família de Amor, do rei Amor, e de Siquém, o príncipe, que iria casar-se com Diná. Eles aceitaram, inclusive, serem circuncidados. Esse foi o trato, inclusive. Olha, vocês precisam ser circuncidados. Porque embora tivessem desonrado Diná, o príncipe queria casar com ela, a amava, e Diná também, por outro lado. Mas Simeão e Levi não entendiam isso, não entenderam isso. Queriam aí lavar a honra, entre aspas, da irmã ou da família, e provocaram mais violência. Apesar disso tudo, Deus é misericordioso para com Jacó. Jacó fica muito preocupado e foge. E ele foge da mesma forma como ele havia fugido da primeira vez lá, antes de ter sua família, antes de ter seus filhos, quando ele foge de Esaú, por ter recebido a bênção no lugar de Esaú. Então, Deus fala com ele. Deus vai até Jacó e fala com ele: Jacó, você precisa renovar os seus votos para comigo. Disse Deus a Jacó: levante-se e vá para Betel, vá para o começo, vá para os começos. Amém? Para renovarmos os votos com o Senhor, você precisa ir para os começos. Como foi o teu começo para com o Senhor? Muitas vezes nós nos esquecemos, as coisas passam, aqueles que se dizem do Senhor, se esquecem como o Senhor os alcançou, da onde ele foi tirado, da onde você foi tirado, da onde você foi tirada, da onde o Senhor te resgatou, da onde o Senhor te protegeu, da onde o Senhor te salvou e te libertou. Sim, o Senhor nos salvou em Cristo Jesus, amém? Temos a salvação eterna nele, amém? Mas quando fomos resgatados pelo Senhor aqui na terra, o Senhor nos livrou de muitas coisas. Muitas vezes, muitas pessoas foram resgatados da própria sarjeta. Foram resgatados de uma vida desgraçada. Quando eu falo, não é um palavrão, mas é sem a graça. De uma vida terrível. Muitas vezes escravizada espiritualmente, até mesmo por espíritos. Mas o Senhor vem e liberta. Amém? Então, Deus vai a Jacó e vai dizer: olha, eu tenho um pacto contigo, mas você precisa voltar lá no início. Quando eu me encontrei com você, e você fez um voto. Então, por isso, nessa noite eu convido você a rever os seus votos para com o Senhor. Amém? E onde está esse voto, que justamente quando Deus fala assim: levante-se e vá para Betel e habite ali. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Por quê? Porque nesse momento Jacó também estava num modo fuga. Meu Deus, esses dois meus filhos aí descabeçados, não é verdade? E muitas vezes as pessoas
acabam pagando o pato, muitos acabam pagando o pato por esses descabeçados da vida. Será que naqueles atos, né, que ocorreram, que está acontecendo lá em Brasília agora, talvez o início dele, eu não sei ao certo, mas o início dele pode ser atos pacíficos, mas por causa de descabeçados lá, todos vão pagar o preço. Todos que estavam envolvidos, não é? Muitos talvez tinham a ideia de que fossem atos pacíficos, mas acabaram sendo atos terríveis aí de vandalismo e depredação. Estão vendo qual é a história? Mas Deus está com aqueles que têm os seus votos para com Ele. Amém? Então, renova. Você precisa renovar os seus votos para com o Senhor, e nada mais do que no início do ano, essa primeira semana, amém? Para renovar e voltar ao início. Betel, o significado de Betel é casa de Deus, Beit El, Beit, casa, El, de Deus. É preciso voltar-se para Deus, voltar-se para a casa de Deus, voltar-se para o lugar onde você encontrou-se com Deus, é isso, amém? Quando eu digo voltar-se para a casa de Deus, é voltar para o lugar, e aqui Deus está ordenando, falando para Jacó, voltar-se para aquele local onde ele tinha tido um encontro com o Senhor, amém? Então é nesse momento que você deve voltar agora, onde quer que você esteja, você que está aqui, vocês que estão aí pela internet, né? Voltar-se no tempo, né? Na sua mente, aí no seu coração, naquele em que você teve aquele encontro que marcou a tua vida com o Senhor. Amém? E aí a gente vai lá para o capítulo 28. E foi justamente nesse capítulo em que Jacó vai para a casa de Labão, fugindo de Esaú, que ele tem um encontro com o Senhor. Então, ele tem a visão de uma escada ali, e qual é o voto então que ele faz com o Senhor? Verso 18, na manhã seguinte Jacó levantou-se de madrugada, pegou uma pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite, e ali na cidade, e ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Então Deus já falou para ele, olha, você vai voltar para a Luz, vai voltar lá para Betel, isso lá no capítulo 35, e Jacó fez também um voto dizendo, este é o voto de Jacó, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo. Jacó não tinha filhos, Jacó não tinha filhos, não tinha esposa, não tinha gado, não tinha nada. Estava só ele, sozinho, com Deus, fugido, porque o seu irmão era caçador, e um exímio caçador, e queria matá-lo. E Jacó então, nesse encontro com Deus, ele diz para Deus, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Esse foi o voto que, então, Deus faz Jacó relembrar deste voto. Amém? Você precisa estar atento, porque Deus faz você relembrar dos votos que você fez com Ele. O que Deus estava falando para Jacó era, Jacó, seus filhos fizeram bobagem. Fizeram. Isso pode aí trazer um perigo para você, mas, Jacó, eu sou contigo. Amém? Então, não fique com medo, muitas vezes, das coisas que acontecem à nossa volta, porque muitos vão fazer bobagem. Muitos. A violência e tudo mais que há neste mundo, mas o Senhor é contigo. Então você precisa renovar seus votos com Ele.
Levante-se, vá para Betel e habite ali e faça um altar. Amém? Voto com o Senhor é renovação de um altar. Colocar Deus na tua vida, num altar na tua vida. Amém? Muitos deuses aí surgiram. Desse pessoal que está lá, é porque muitos deuses surgiram nas suas vidas, ideias, ideologias e tudo mais. Quem é o teu Deus? Deus está falando para Jacó, lembre-se que eu sou o teu Deus. Qual é o altar que você tem feito? Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia, porque você fez aquele voto. Se o Senhor me guardar, o Senhor vai ser meu Deus. E agora Jacó estava sendo guardado por Deus, ali, até ali. Deus estava lembrando, olha, lembra aquele voto? Eu te guardei até agora, do teu irmão, porque eles tiveram um encontro depois. Quem conhece a história, amém. Quem ainda não conhece, tem aí uma semana para ler o livro de Gênesis. Pelo menos essa parte da história de Jacó. Ele tem um encontro com o irmão, mas os dois fazem as pazes. Olha como Deus trabalha. Amém? Deus guarda a vida de Jacó, Deus guarda a sua vida, mas é preciso que você tenha renovado, e você deve renovar o altar do Senhor na tua vida, o altar da casa de Deus. Você deve habitar nessa casa de Deus. Vá para Betel e habite ali. Amém? Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse a toda a sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos. Então, em segundo lugar, primeiro lugar, volte-se para o voto do Senhor. Renove os votos com o Senhor, levantando o altar de Deus na tua vida. Só Ele que pode ser Deus. Amém? Não são coisas, não são pessoas, não são líderes. Não. Amém? Devemos votamos. Nos presidentes, votamos. Nos governantes. Mas somente Deus é Deus na tua vida. Amém? Nada pode substituir a presença de Deus, o altar de Deus no teu coração, como Deus. Amém? Então joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Jacó detecta o que está acontecendo aqui. Essa revolta de Simeão e de Levi, que não entenderam o que estava acontecendo. Esse ódio no coração deles lá. Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Então, em segundo lugar, para renovar os votos com o Senhor, estabelecer o altar dele na tua vida, é preciso que você jogue fora aqueles que querem se colocar como Deus na tua vida. São deuses estranhos. E a gente tem aquela visão, né, muito aí voltada para as religiões que têm as estátuas, né, como deuses. Naquela época, sim, tinha muito isso, as imagens feitas de escultura. Hoje não. As imagens são as imagens, continuam sendo imagens, muitas vezes, mas é a imagem daquele que você carrega aqui, ó, aqui. Hoje o teu altarzinho, que muitas vezes você pode seguir, né? Tem muita gente seguindo, esse, aquele, outro, cuidado. Isso pode estar sendo um Deus estranho para a tua vida, e se você segui-lo, pode aí estar trazendo mal para você mesmo. Então, Jacó desperta isso, e ele vai dizer, ele vai entender isso: joguem os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se, troquem de roupa. Vamos nos preparar para ir para Betel. Amém? Faça uma análise na tua vida. Faça um retrospecto
na tua vida, este é o momento. Será que eu estou carregando um Deus estranho? E o que seria um Deus estranho? Aquele que traz uma ideia, né, que sobrepuja a ideia da palavra de Deus e as ideias de Deus. Então, cuidado. Fazendo isso, vá para a casa de Deus. Refaça o altar. Farei um altar ao Deus, e Jacó falando para o povo, farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Amém? E ele está aqui dizendo o seguinte, olha, ele reconhece que ele fez este voto para com o Senhor, dizendo, o Senhor vai ser o meu Deus. Quantos que não fizeram voto com o Senhor num primeiro encontro com ele, e no caminhar se apostataram da fé? E Deus os abençoou, os guardou na caminhada, mas que não reconheceram. Não seja assim. Reconheça o que Deus fez na tua vida, amém? Renove o seu voto para com Ele. Deus está nos lembrando disso. Deus te lembrou Jacó, Deus está te lembrando nesta noite. Prepare-se para ir para Betel. Prepare-se para ir para a casa do Senhor. Prepare-se o teu encontro novamente com Deus. Amém? Faça o altar a Deus que te respondeu na tua angústia. Amém? Deus te respondeu na tua angústia lá atrás? Amém? Várias vezes Deus me respondeu. Precisamos estar renovando. Você precisa estar renovando o teu voto para com o Senhor. É isso que Jacó faz quando Deus o lembra. Volte para Betel. Volte para Betel. Ali, quando você lembra, quando você estava fugindo de Esaú. E Jacó vai dizer, eu farei, mas é preciso deixar os deuses estranhos. E ele fala para todo o clã, para todo o povo. Ele era o líder do clã. Precisamos deixar os deuses estranhos e fazer um altar para o Senhor. Então deram a Jacó, não só falar, né, mas fazer, agir, é preciso. Verso 4, então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. Tudo que tinha representação para os seus corações de outros poderes que sobrepujavam, ou queriam sobrepujar, ou nos seus corações, na verdade, estavam sobrepujando o lugar de Deus. É isso que é um Deus estranho. Quando algo na tua vida, ele sobrepuja as coisas de Deus, sobrepuja o próprio Deus. Ele se torna um Deus, se torna uma deusa. Então, você deve estar atento. E deve colocar, de fato, esses deuses estranhos para fora da tua vida. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Quando eles partiram, e aí, olha só, depois de fazer tudo isso, diz o texto, quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Quando você se atenta para o voto que você fez para com Deus, quando você se atenta para a voz de Deus que diz, olha, lembre-se do voto que você fez comigo, lembre-se do meu encontro com você. Deus aplaca os inimigos, Deus aplaca as forças que vão contrárias à tua vida. Olha só, Jacó estava temendo, assim como ele temeu Esaú, mas Deus fala assim, renova o teu voto para comigo, lembre-se, está uma confusão total aí, tem deuses estranhos,
renova. E Deus imediatamente, quando eles fizeram, né, o voto, Jacó vai e fala para eles, olha, precisamos tirar os deuses estranhos aqui. E não só são palavras, mas em atos, Deus vem e aplaca o terror. Deus põe, na verdade, um terror contra os inimigos. Eles não vão perseguir os filhos de Jacó, né? Não perseguindo os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, e ele todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Amém? Que momento você está passando na tua vida? Qual é o momento? Seja que momento for. Estamos no início do ano. É preciso deixar deuses aí que não são deuses, né, de lado, e confiar em Deus. Amém? Que passou, passou. Estão aí pessoas lá em Brasília que a gente nem compreende muito bem o que está acontecendo, porque no nosso país, segundo as leis, no Estado Democrático de Direito, isso daí é até considerado terrorismo, porque estão atacando as instituições do país. Então, olha só a que nível chegou as pessoas por crerem em poderes, colocarem poderes nos seus corações que acima de Deus. Acima de Deus. Se confiamos no Senhor, se você confia no Senhor, Deus vai fazer a justiça. Amém? Renove o seu voto para com Ele. Deus, quando Jacó, ele ali decide, mas quando Deus fala com ele, o faz lembrar que quando ele fugia do seu irmão Esaú, e que ele não tinha nada, Deus, ele faz um voto, tem um encontro com Deus, e ele faz um voto, que se Deus fosse com ele, ele seria o seu Deus, e ali naquele momento, em que ele está no iminente perigo também, diante dos outros povos, dos outros vizinhos ali, por causa de desvario da cabeça de 2 dos seus filhos, Deus relembra, Jacó, volte-se para mim, volte-se voto para comigo, mas é preciso tirar da vida de vocês, aí os deuses estranhos, e renovar o seu voto, renovar o seu altar para comigo. Quando ele decide isso no seu coração e fala, olha, nós vamos para Betel, enterra os deuses, enterraram lá no carvalho de Siquém, é preciso que você enterre esses que são deuses estranhos na tua vida, tire do seu coração, mas não é só para tirar e deixar lá na prateleirinha, né? Eu estou falando no sentido figurativo aqui, tá? Deixar não, olha só, eu acho tão legal, né? Há pessoas que muitas vezes já tiveram realmente imagens como deuses, e agora coloca lá, não, mas eu vou deixar lá porque eu acho tão bonitinho, né? Decorativo. Não pode ser decorativo, tem que ser enterrado, amém? Então, esses deuses precisam ser enterrados, para que Deus prevaleça. Quando Jacó faz isso, Deus aplaca, na verdade Deus toca o terror naqueles que queriam se insurgir contra eles, põe o terror, e o terror aqui é o temor no coração deles, de alguma forma. Não sabemos como, o texto não nos diz, mas o que acontece é que Deus protege novamente Jacó. E Jacó então vai para Betel, vai
para a cidade de luz, né? No qual ele chamou Betel, Betel, casa de Deus, e ali ele edifica um altar. Se lembrando do seu voto, se lembrando que Deus o guardara até ali. Amém? E Deus, na história de Jacó, vai guardá-lo até onde? Até o Egito, né? Porque entra uma outra história, dentro da história de Jacó, do seu filho José, que vai acabar indo lá para o Egito, como escravo, mas a partir dele, toda a família de Jacó vai ser salva. Tá? Mas isso é uma outra história. É preciso que você, então, renova o seu voto para com o Senhor. Amém? Edifique o altar. Enterre aquilo que se insurja ou tenha se insurgido como Deus na tua vida e que não é Deus. E você sabe que não é Deus. Deixa lá, enterradinho. Deus vai cuidar de você. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, eis-nos diante de Ti, Senhor, e a Tua palavra, ela é clara, ó Deus, no qual faz-nos lembrar que todos estão aqui, Senhor, diante de Ti, orando certamente, que tiveram um encontro com o Senhor, que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, ó Pai, tiveram um encontro contigo, fizeram votos para com o Senhor, e são nestes momentos lembrados, ó Deus, destes votos que fizeram, deste encontro, e que se estão orando aqui, é porque o Senhor os guardou, e tem guardado até agora, ó Deus, não, Pai, o Senhor toque nos corações, que cada um destes teus filhos e filhas, ó Pai, ó Deus, sejam movidos por Ti, enterrem, tirem os deuses estranhos dos seus corações, das suas vidas, das suas casas, das suas famílias, ó Pai, e assim, ó Deus, reergam o altar do Senhor, estejam na Tua casa, estejam na Tua presença, ó Deus, edifiquem, reedifiquem o altar do Senhor nas suas vidas, nas suas casas, nas suas famílias, ó Deus, ó Pai, este é o momento para fazer isso, é tempo, ó Deus, de renovação de votos, é tempo de edificação, reedificação do Teu altar, altar de Betel, da casa do Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos e filhas, e que eles agora que oram comigo, Senhor, orem a Ti, ó Deus, renovando os seus votos para contigo, relembrando, Senhor, dos seus votos, ó Deus, de Te servirem, de Te honrarem, ó Pai, de terem o Senhor como Deus, único Deus das suas vidas. É isso que Jacó faz aqui nesta renovação, tirando deuses estranhos, tirando coisas, ó Deus, que se insurjam como deuses, como poderes de Deus, que na verdade não tem, porque o Senhor está acima, ó Deus, de qualquer poder nesta terra que insurja como Deus na vida de homens e mulheres. Ó Pai, que o Senhor esteja assim, operando na vida dos Teus filhos e filhas e os abençoando, ó Deus, com a Tua proteção, abençoando, Senhor, como foi com Jacó, como foi com a família de Jacó. Ser assim com os Teus filhos e filhas, ser assim com o Teu povo, ser assim, ó Deus, com aqueles que oram a Ti e buscam no Senhor, e buscam o Senhor, reconhecendo que o Senhor é este Deus, que é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu Te peço, assim eu oro,
e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos, nesse momento, louvar o Senhor com um cântico.